Boa noite. Será que dá para falar sem microfone? Não. Há controvérsias. Vou deixar contigo. Boa noite, pessoal. Fui convidada pelo Casarral para participar aqui dessa conversa. Eu sou jornalista. Eu não vou fazer uma mediação tradicional, né? Eu fui convidada mais para conduzir aqui, para participar. Com a minha experiência também, algumas entrevistas. Eu trouxe uns vídeos também de algumas pessoas que eu conversei sobre o assunto, né? E a gente está com os designers, o Richard Igor e o Bruno Falks, com a gente. E a advogada Frederica, né, que vai participar também com alguns dados mais jurídicos aí da área, também sobre cópia, né? Cópia, pirataria no design. Acho que pode ser um bate-papo, vai ser um bate-papo bem descontraído. Acho que vocês podem perguntar durante a conversa, acho que fica até mais interessante, assim, cortar mesmo. E é isso aí. Bom, eu queria começar polemizando, né? Passando o vídeo do Auir, é aquele primeiro vídeo lá, Gabriel, esse aí. Ele é um arquiteto, quase jornalista, de São Paulo. Ele gravou um vídeo no celular. Tem um som? Eu acho que tem uma música junto. Oi? Me pediram para falar sobre o polêmico assunto das cópias no nosso segmento. A princípio, a curto modo, cópia é a apropriação indébita da ideia de outro. Isso é o nome. Segundo o senador Aurélio, uma das significações de cópia é plágio. Então, eu não aceito a questão de que algumas pessoas dizem que a cópia é uma questão de acessibilidade ao produto. Não, não é. Para desenvolver um produto novo, original, uma empresa de móveis, por exemplo, paga uma equipe de desenhistas, ou paga um designer, desenvolve inúmeros protótipos, erra, desenvolve, pesquisa materiais, acabamentos, vai procurar no mercado alguns suprimentos para fazer isso. Isso tem um custo, que é óbvio que tem que entrar no produto, não tem como. E é muito mais fácil uma empresa pegar um produto que já é aceito pelo mercado, fazer uma cópia, ou boa ou ruim, e vender por um terço, um quarto do preço. Essa não é uma questão de acessibilidade, tá? Porque ninguém precisa de uma poltrona assinada do Sérgio Matos. Aliás, eu preciso. Mas quem quer pagar uma poltrona assinada do Sérgio Matos, paga pelo projeto original, paga pela ideia original, não compra uma cópia, compra uma outra poltrona, porque tem tanta coisa boa no mercado. O mercado de cópia é um mercado vil. Comprar cópias é compactuar com a sabedoria. E eu acredito que o mercado de arquitetura de interiores, design de interiores, não vai se profissionalizar nunca enquanto compactuar com essa prática. Cópia não é bom. Cópia é um argumento de facilitador de vendas para algumas marcas. Essa poltrona é igual de fulano, essa poltrona é inspirada de ciclano. E é óbvio que todo mundo quer ter o melhor produto, o mais bonito, o reconhecível. Mas temos empresas no mercado hoje em dia que lançam produtos bem originais e bem acessíveis. No mundo a gente tem isso. A gente tem a IKEA, a gente tem Tok-Stock, a gente tem uma série de empresas que fazem isso. Então, compactuar com a cópia, eu acho que é tão vil e tão antiético quanto fazer. Tá bom? Abraço. Bom, o Auir, eu trouxe esse depoimento dele porque, só para contextualizar, ele trabalhou durante um tempo na Artefato, São Paulo. E a gente teve uma polêmica recentemente nas redes sociais
Ele fez um post nas redes sociais e o Alex Colantoni, que é um jornalista de São Paulo também, em relação... Até tu poderia mostrar essas fotos ali, a anterior, essa aí. Foi durante a Abimad, em junho. Então eles fizeram um post aqui com essa imagem, pode passar. É a original cópia, não é essa aí não. Posso comentar sobre sobre aquele caso das imagens? Isso, aquela outra edição, Balance IP. As fotografias? O balão. Então, eu só queria contextualizar, porque eu acho que era importante, que foi uma coisa muito recente agora, por isso que eu trouxe ele, para a gente começar essa nossa conversa, um assunto bastante polêmico, enfim, sobre a questão das cópias, né? E a ideia, assim, é que aí cada um, o Bruno, o Richard e você falem, né, sobre o assunto. À vontade. Em relação àquela... Acho que não está funcionando agora. Agora tá. Essa foto é uma fotógrafa chamada Adriana Duque, ela é colombiana, mas ela reside no Brasil. E ela criou uma imagem de umas meninas como se fossem princesas, não é bem essa edição aí, mas como se fossem princesas e no lugar da coroa elas tinham fone de ouvido. E logo depois a Dolce & Gabbana lançou uma coleção, feito um desfile, se não me engano foi em Paris, onde todas as modelos tinham esse look, assim, como se fossem meio princesas, uma coisa meio retrô, mas com o fone de ouvido que a Dolce & Gabbana estava vendendo, inclusive a Rihanna era garota propaganda e todo cravejado. E a Adriana Duque, então, ela mora em São Paulo, ela contratou um advogado que foi meu professor, e eles acabaram entrando num acordo com a Dolce & Gabbana, e a Dolce & Gabbana pagou uma indenização para ela, né? E é só realmente com base em direitos autorais. Toda a fundamentação desse caso foi por direitos autorais. Interessante essa história. Vocês querem comentar? Richard? Mas daí, na verdade, essa situação... Não. Esse caso, o direito autoral, ele independe de registro. Tem formas de você registrar e proteger, inclusive fazer uma proteção do seu processo criativo. A gente... Como advogado, a gente também ensina, não sei se tem faculdades que ensinam, mas a gente conhece o processo criativo do nosso cliente e indica formas de proteger já na criação e depois através de algum órgão pertinente, né? Assim, mas o que aconteceu aqui foi no Brasil. Essa daqui, se eu não me engano, as imagens de baixo são cópias que estavam sendo vendidas na Abimad. E as de cima são as imagens que ela fez. Isso. Não tem que dizer que não é cópia. Né? Sim. Porque eu acho que tem uma relação muito direta, assim, igual acontece muito em imobiliário. Eu já tive produtos claramente que eram uma inspiração do meu produto, não era uma cópia fiel, mas era uma inspiração. Assim, eu não vou dizer que é criminoso, mas não acho ético. Sabe, um outro profissional de design pegar pontos específicos que são características de um produto meu ou de qualquer outro profissional e reproduzir o produto dele, mesmo que não seja uma cópia fiel. É como nesse caso, pegou claramente a ideia e reproduziu. Eu não acho nada legal e acho que cabe o autor buscar os direitos. Na questão, como foi falado do desfile da Dolce & Gabbana, eu ainda sendo um profissional criativo, eu tenho dúvida, porque essa coisa do fone vem muito de uma cultura urbana, não necessariamente a pessoa pode ter se inspirado no quadro de alguém, cultura hip hop, cultura urbana americana e as grifes hoje as grandes grifes se inspirando em cada vez mais em moda streetwear. Você vê a Louis Vuitton se associando a Virgil Abloh, que é um cara totalmente do mundo de streetwear, que o cara era não sócio, mas ele era funcionário do Kanye West. E aí você vê muito essa coisa da cultura urbana, os fones, o desfile com os fones. Então eu não sei até onde essa relação pode ser tão direta para a pessoa, esse quadro legal, vou usar isso no meu desfile. Enfim, só um comentário sobre essa situação do processo, né? É uma coisa que eu acho delicado. Esse não precisou entrar com o processo judicial, porque a Dolce & Gabbana reconheceu e pagou
e fez Entendi. um acordo com ela. E então, Assumiu que a inspiração foi a um acordo que a inspiração foi o trabalho na dela. verdade, eles contam com uma equipe de estilista, né? E de estilistas. E nesse processo criativo, alguém se inspirou nela e ficou muito evidente. Então, eles, para evitar o processo e um escândalo na mídia, eles fizeram um acordo. Mas inspiração é crime também? Depende do tipo de inspiração. Hoje a gente divide assim, o produto copiado, produto pirata e o produto falsificado. E ainda existe uma outra linha que é o famoso produto inspired. Então, quando tem assim, inspired by H. Stern, e aí você vê que aquela peça é cópia da H. Stern. Isso ali é crime. É só um nome bonitinho, inspired, mas é uma conduta delituosa. Mas no caso da marca, eles usaram um desfile ou eles fizeram um ensaio fotográfico? Ela é uma fotógrafa, ela lançou, inclusive estava no Museu de Artes ali do Rio de Janeiro, em frente ao Museu do Amanhã, estavam expostas as telas dela. E a Dolce & Gabbana lançou numa coleção. Então, se você pesquisar Dolce & Gabbana, Adriana Duque, desfile, digita isso no Google, vai aparecer. E a minha dúvida é assim, isso é fotografia, né? E Sim. ali era um desfile. Mesmo assim... É porque é bem evidente, assim, assim quem pesquisar vai ver, e as pessoas fizeram comparação com as duas fotos ali. Então, A minha colocação só da questão de eu enxergar nisso muito uma cultura streetwear influenciando marcas de grife, é porque hoje você vê todas as grifes buscando essa pegada streetwear, né? A Gucci virou uma marca de rapper nos Estados Unidos. É que a tendência é depois daquela música do Gucci Gang, virou uma marca totalmente inspirada em tudo. Uma grife, você paga R$2.500, R$2.800 uma camiseta, que tem molecada que economiza 2 meses de salário para comprar uma camiseta. Então eles estão buscando muito esse mundo e essa galera super urbana, então por isso que eles vão... No caso, eu estou jogando no time contra, né? Querendo quase desculpar a cópia. Mas não é isso, é dizer que, na verdade, dizendo que as pessoas estão respirando as mesmas fontes. Sim. Nós como designers, a gente visita as mesmas feiras, a gente está conectado às mesmas tendências, a gente está bebendo da mesma fonte todo dia. Sim. Né? Por exemplo, para dar um exemplo, no caso meu, quando eu abri o escritório em 2013, um outro amigo meu abriu o escritório em 2013 também, o Guilherme Ventes, acho que muita gente deve conhecer o nome dele. Nós dois começamos desenhando para a mesma fábrica. Nós dois desenhamos o mesmo produto para a mesma fábrica. A gente não se conhecia. A gente desenhou o mesmo produto. A descrição dos dois produtos é idêntica. E os dois produtos, um do lado do outro, são assim, tipo, 90% iguais. A gente não sabe como é que isso aconteceu até hoje. Mas isso é uma prova de que nem sempre é cópia. E isso que eu acho também isso é perigoso no mercado também. Como é que fica porque até onde avaliar o que realmente é cópia e o que não é. Como é que fica a questão, por exemplo, do que está na internet, você tem o acesso a diferentes culturas, produtos de diferentes culturas, e de repente quando você está criando, está um borbulhão na tua cabeça e você junta. E aí o que se considera cópia ou inspiração? E até que ponto tem essa apropriação? Uma vez que está na internet, todo mundo tem acesso, que replica, como é que se protege disso? Uma coisa que as pessoas confundem muito, as imagens na internet, primeiro elas têm direitos autorais, até do próprio fotógrafo. Se for uma imagem da pessoa, aquela pessoa tem o direito de imagem dela reservado. E se for uma criação daquela pessoa, também tem, pelo menos os direitos autorais já estão garantidos, porque eles independem de registro. Mas pode ser que a pessoa tenha feito uma proteção através de patente, um modelo de utilidade, design industrial, enfim, alguma forma de proteção. Então não é porque está na internet a gente pode copiar. As pessoas têm confundem, né? Eu não estou falando de cópia, eu estou falando de inspiração. Muitas vezes você vê uma determinada foto, ou um determinado, às vezes até um ambiente, alguma coisa diferente, e aquilo te dá um clique para fazer uma coisa diferente. E aí... É que tem um limite da inspiração e da cópia, né? Então a pessoa tem que ter o bom senso e principalmente o que caracteriza é para fins comerciais, porque a partir do momento que a pessoa está tendo lucro com aquilo, com a criação de um outro, então isso realmente caracteriza o crime, né? Porque
só para eu tentar ilustrar uma situação que aconteceu comigo, que é um pouco similar ao que o Bruno relatou. É uma das coisas que as fábricas sempre pedem, é uma das coisas que mais são solicitadas para a gente, para mim pelo menos é assim, cadeira. As fábricas querem que a gente desenhe cadeira. E é um produto bacana, porém muito difícil de desenhar. E eu sempre, tanto é que eu não lancei até hoje nenhuma cadeira. E ano passado, eu estava indo para uma fábrica, e lá analisar um protótipo que estava sendo feito. E, sei lá, uns 3 dias antes de eu ir para a fábrica, eu resolvi desenhar, fiz um croquis de uma cadeira e realmente achei bem interessante o desenho da cadeira. Pensei, tá aí a minha primeira cadeira. Mas ela não saiu do croquis. E eu fui para a fábrica. Enfim, eu estava conhecendo a fábrica, eu não conhecia o parque fabril lá dessa fábrica, conhecendo, e entrei na sala de protótipos. De repente eu me deparo com a minha cadeira materializada. Tanto é que eu comentei com as pessoas, eles deram uma risadinha, querendo dizer assim, cara, tu não vem dizer, tu tá querendo entrar na nossa fábrica, agora tu vem dizer. E eu peguei de dentro da minha mochila o meu caderninho de anotações, abri o desenho, croquis, tá aqui. Ou seja, aquele produto não era um produto que existia. Como isso aconteceu, eu não sei. Aí o que cabia a mim? Ou simplesmente foi o que eu fiz. Eu poderia ter feito um ajuste e entregue isso para outra fábrica e talvez estaria produzindo hoje. Eu não, resolvi abandonar aquele desenho. Então, como acontece isso? Não sei. É isso que o Bruno estava falando. A gente está bebendo da mesma fonte, é muita informação, é muita coisa que acontece. Eu falo por mim, às vezes eu penso num determinado desenho e começo sei lá, às vezes até fazer o 3D do produto. Daqui a pouco, mas isso aqui já tem em algum lugar. E aí tu vai pesquisar e realmente se assemelha em algumas coisas. Aí isso que é o ponto que às vezes é difícil, né? É entender como o próximo tá, né? E uma pergunta para os dois, vocês estão olhando, para onde vocês estão olhando os designers de uma maneira geral, para o mesmo lugar? Quais são as referências? Eu acho que está tendo uma certa dificuldade de criar peças novas hoje, está tudo muito pasteurizado. Como vocês conduzem isso na própria criação de vocês para se diferenciar, para sair um pouco desse risco ou dessa zona, desse limiar onde está todo mundo olhando? Qual é o grande desafio de vocês como os designers? E aí rompendo a questão até da própria cópia, enfim, ou da inspiração, enfim. Assim, uma coisa que eu procuro fazer por exemplo, quando eu vou para uma feira em Milão, tentar perceber, tentar captar a tendência e não observar produto. Sabe, tentar olhar o que está vindo de cor, que cor de madeira, que cor de tecido, que tipo de tecido, mas não trazer de lá a imagem de produtos, para que eu não seja influenciado e não acabe criando uma mescla de coisas que já existem. Então eu procuro entender tendência, mas não observar muito as formas que estão sendo feitas. O que é interessante que você nisso pelo menos a ideia é tentar não se influenciar, e o risco que corre é de você criar algo parecido com alguma coisa que já existe. Assim, se você parar para, sei lá, puxar um arquivo de tudo que já foi desenhado no mundo, é muita coisa. É muita coisa. Acaba que se você for pesquisar mesmo, vai sempre encontrar algum detalhe em algum produto. E a gente tem isso em produtos parecidos, tipo de nomes nobríssimos do design brasileiro. Tipo, Sérgio Rodrigues e Gilles Gilon. Eles têm produtos muitíssimo parecidos. Né? E acontece. Por exemplo, o exemplo do Richard, ele falou da cadeira. Se ele não tivesse ido nessa fábrica, tivesse apresentado o projeto dele para outra fábrica, ia existir no mercado 2 cadeiras iguais, mas ninguém copiou de ninguém. Uma vez eu desenhei uma cadeira, aconteceu isso, eu desenhei uma cadeira para uma fábrica, a fábrica olhou, antes eu abri o meu escritório ainda e tal, estava aventurando os primeiros tiros por ali, e apresentei a cadeira para a fábrica, e o dono da fábrica olhou para mim e perguntou: legal,
Você copia assim na cara dura mesmo? E aí ele me mostrou um desenho numa cadeira de um concorrente dele. Era igual. E eu nunca tinha visto a cadeira do concorrente dele. Até porque o concorrente dele tem um site fechado que só acessa com senha. Eu nunca tinha visto. E era a mesma cadeira. Então eu acho que existe a coincidência. A questão disso é que existe maldade. A gente teria que contar com o bom senso das pessoas. E isso é uma coisa que é raro a gente Isso que eu queria acrescentar, porque no mundo dos negócios, cada vez mais, ninguém mais vai fazer negócio sozinho. A gente depende de outras pessoas para criar, a gente depende da ideia dessas pessoas, a gente depende de outras pessoas muitas vezes para executar o nosso projeto. Só que esse relacionamento ele tem que ser produtivo para os dois lados, não pode ser bom só para um lado, né? Então, quando tem esse desequilíbrio, tem alguma coisa errada. Então, eu acho que nesse momento a gente não pode aceitar. Eu tenho algumas pessoas aqui conhecidas que eu já fiz negócios, fiz trabalhos, que desenvolvem projetos comigo e a gente conversa muito sobre isso, sabe? E procura colocar de uma forma que eu dependo deles para desenvolver esses projetos e eles também muitas vezes estão dependendo de mim. Mas tem que ser bom para todo mundo. Então é isso que a gente tem que deixar bem claro, assim, de não aceitar que uma ideia sua seja explorada, né? Até porque, eu até trouxe um slide que fala sobre isso, mas na divulgação do evento citava uma frase da Coco Chanel, que ela falava que se você tiver sucesso, você tem que estar preparado para ser copiado. É o 3 ali. Só que ela falou isso em 1928. Ela foi, digamos, uma das primeiras mulheres empreendedoras que a gente tem referência e hoje a gente está falando de empreendedorismo feminino. Então, imagina assim, que referência, que orientação jurídica ela tinha. Então, assim, a gente ficar pensando nessa frase e ficar trazendo uma coisa, aceitando uma coisa de 1928 e um fato que poucas pessoas desconhecem. Ela brigou 15 anos na justiça porque ela fez um contrato muito mal feito, onde ela, sobre os perfumes da Chanel e todos os cosméticos, ela só receberia 10%. Mas no contrato não estava nem bem ao certo 10% do que? Era o lucro, a receita líquida, não estava claro. E na época da guerra ela teve que fechar o ateliê dela, ela foi para a Áustria, e nessa época ela chegou a ganhar $15 mil da receita dos perfumes. E olha o sucesso mundial que isso é até hoje. No final ela brigou 15 anos na justiça e ela acabou vendendo, inclusive os imóveis dela, que é aquela loja na Rua Cambon, que é muito conhecida, ela acabou vendendo para esses irmãos Weckmeiter, porque ela não conseguiu desfazer esse mau contrato que ela tinha feito, né? E ela queria a restituição de todos os produtos, as fórmulas, e que parassem com a fabricação dos produtos que levavam o nome dela. Então, assim, é uma coisa que não tem por que a gente aceitar. Hoje já tem leis, tem proteção para isso, e a gente vai aceitar um negócio que continue sendo como em 1928. Né? Na verdade, assim... Só queria fazer uma colocação, uma pergunta, na verdade. Eu também sou do direito, e no direito a gente tem bem clara essa situação. Por exemplo, a Chanel, por maior parte da sua vida, nunca foi dona da Chanel, né? E tem outras situações assim, que dada a parte contratual, o contrato vence, mas em não havendo a parte contratual, que é o caso dessas cópias acidentais, que vocês colocaram 2 exemplos, que eu achei bem legal, que já vi muitas vezes acontecer, eu lhes pergunto não pelo direito, como criadores, dentro do processo criativo. No direito, claramente, o pioneirismo é quem vence, aquele que chegou primeiro. Vocês, como criadores, concordam com isso, que o pioneirismo é que deve levar a, vamos dizer assim, a vitória por ser o dono daquela criação? Ou vocês, como criadores, sugeririam outra proposta? De repente, uma coexistência, vocês acham isso possível? Assim, quem chega primeiro... Quem chegou primeiro, chegou primeiro. Só que é difícil mensurar isso, né? É o que eu acho complicado. Hoje criar a roda, delicado, né? É uma linha muito tênue esse momento em que, putz, criamos coisas iguais. Eu acho que tem que existir um entendimento do quão igual realmente é. Por exemplo, a gente tem um grupo dos designers brasileiros de WhatsApp. Temos 50 nomes. A gente está sempre denunciando cópia. Só que às vezes a gente vê que as pessoas denunciam cópias que, Lembra?
Lembra, mas toda cadeira tem 4 pés, um encosto, um assento. Se for pelo ritmo do que algumas pessoas falam, vamos estabelecer no mundo inteiro uma cadeira, uma poltrona, um carro, porque todos têm 4 rodas, motor. Entendeu? Então, às vezes, eu acho que o limite de cópia não é muito entendido. Assim. Eu acho que se, por exemplo, como no caso da minha poltrona e do Guilherme Ventes, elas eram muito parecidas. A gente chegou ao consenso de que as duas poderiam existir, nós dois. Porque são parecidas. A gente só não vai lançar pela mesma fábrica. Mas a gente entendeu que ele não iria me processar, porque a gente sabia que um não copiou o outro, eu não ia processar ele, ia ficar tudo certo. Mas o que essa cadeira tinha de diferente uma da outra, por exemplo? Assim, as duas eram, vou imaginar um cubo. Os 4 pés torneados, os de trás mais altos, da frente mais baixos. O braço também das duas torneados. Tinha mais uma travessa embaixo, também torneada. Um assento alto, as duas. A diferença era que a minha tinha uma almofada jogada por cima, que caía e fazia um encosto na frente e ela dobrava atrás. E a dele, a almofada vinha do próprio assento. O assento subia, era a única diferença. A estrutura era igual. A estrutura era a mesma estrutura. Eu podia pegar a estofaria da minha, jogar na estrutura dele, a dele na minha ficaria... Bruno, e o conceito delas era parecido? É que assim, tem uma coisa muito filosófica do designer de conceito que é muito relativo, assim. A inspiração, se o resultado estético final é muito próximo, Isso para mim é a pior pergunta que tem. Quando a gente desenvolve um produto para uma fábrica, tá? Isso acontece com a gente. A gente desenvolve, manda o projeto, manda 3D, manda detalhamento, vai ser produzido, beleza, foto, qual o nome? Aí já vem a dificuldade, botar o nome. Depois o nome, conceito. Putz, aí tu tem que inventar uma história. Porque muitas vezes tu criou aquilo, criou e ponto. Né? Não, é que muitas vezes, como eu gosto de estudar muito filosofia, então eu pego a parte do conceito para ir criar o produto. Por isso que eu perguntei essa parte do conceito. Porque muitas vezes vem, você realmente desenha o conceito, né? Mas no meu, A minha filosofia normalmente vem depois. Então eu como design industrial pego a minha filosofia antes, por isso que eu perguntei, porque vem as formas geométricas, retilíneas, então... O que eu acho legal do conceito é que, por mais que as duas formas sejam parecidas, se cada designer teve o seu conceito de como chegar àquilo, você mostra que um não copiou o outro. Olha, a inspiração é essa, a minha referência para chegar nesse desenho foi alguma coisa que eu vi na natureza, foi alguma coisa que eu vi no meio urbano. Tem um repertório. Você tem um repertório por trás que dá a originalidade do teu desenho. Então, por isso que eu perguntei se teve um conceito diferente do outro, que você vê que realmente o produto é igual, mas teve um conceito, um estudo ali, estudo aqui, e você vê, poxa, né? Mas eu não sei como é que é, isso vale? Uma hora jurídica. Esteticamente, os produtos são 90% parecidos e cada profissional tem um conceito muito bem fundamentado que claramente você vê que um não copiou o outro. Como fica juridicamente? Essa é uma pergunta minha, não sei. Aí vai do que o Alan falou, vai muito do que você tiver de provas. E quem tiver a criação antecedente, presume-se que realmente é o autor, né? Essa questão que vocês falaram de repente, sem saber, né? Tu crias uma coisa, tu nunca mostrou pra ninguém. Outra pessoa cria uma coisa e nunca mostrou pra ninguém. Eu tive uma cliente da área de moda, uma empresa. Ela tem uma ilustração que é um ratinho. E ela lançou aqui, mas é uma empresa no interior. E depois uma ilustradora lá da Austrália, que inclusive nem trabalhava na linha infantil, ela lançou um livro que está fazendo muito sucesso, é um ratinho igual ao dela, assim, quem olhar vai dizer assim, que essa minha cliente aqui do interior de Santa Catarina copiou, mas eu sei que ela lançou antes essa ilustração, entende? Como é que a mulher lá na Austrália sabe? Então tem coisas assim que realmente... Não dá para explicar. Mas eu acho assim, quando é realmente uma cópia mal intencionada e você tem um registro do seu processo criativo, você consegue demonstrar, inclusive com datas, né, da onde que partiu aquela tua criação, ou pelo menos a data daquilo, tu consegue demonstrar que aquela pessoa te copiou. Mas essa é uma questão daí, tipo, vocês como designer, como é que vocês conseguem mensurar? Eu criei
tal dia e você tal dia pra saber quem foi primeiro. Porque... Eu vou dizer uma situação que aconteceu comigo. Buscar arquivo, buscar e-mail, buscar contato com fábrica. Eu vou contar uma situação que aconteceu comigo. O primeiro documento emitido daquilo, seja um e-mail, seja uma data de você foi visitar o protótipo na fábrica e tem uma foto, claro. Porque ali tu chegou com um bloquinho, né? Mas tipo, óbvio que tu não teve acesso àquilo, mas às vezes alguém viu o teu bloquinho, foi lá na fábrica e tu comprovar que quando que foi criado aquele desenho, né? Uma situação que aconteceu comigo, assim, ó, eu tenho um produto desenhado, está sendo prototipado agora, e agora no último lançamento de Abimad, eu vi um designer botou foto do produto já no mercado. Cara, mas o meu desenho estava antes do que aquele produto. Uma das coisas que eu tentei me resguardar, eu já fui direto e comecei a postar 3D que eu já tinha. Para as pessoas verem, tem a data, é impossível, ele já está com aquele produto naquele momento, acontecendo ao mesmo tempo. Eu acompanho teu Instagram, sempre vejo as postagens. Isso é uma garantia também, né? É uma forma que a gente conversou e é uma forma que a gente tenta de se resguardar disso. Teve um ano que eu desenhei um produto, que é o meu produto best-seller no mercado. O meu produto que mais vende. É um produto que sempre quando a fábrica me manda um relatório de royalty, ela faz me rir. E a minha inspiração do produto foi tipo um corrimão saindo do dentista. Corrimão, talvez corrimão daqui que deve seja a mesma coisa. Você tem o pedestal do corrimão, aí você tem um separador mais fininho pro corrimão. E eu olhei aqui e pensei, putz, isso aqui dá um detalhe legal no braço de uma poltrona. E eu desenho o braço de uma poltrona que tem o pé, aí tem um separadorzinho fininho, um tubinho de cobre e o braço da poltrona preso. Então o braço fica meio flutuando em cima do pé, a madeira não encosta na madeira, tem todo um detalhe legal. E eu olhei aquilo e falei, que sacada legal, eu nunca vi nada assim. Fui pesquisar, não achei nada com aquela ideia. Eu lancei o meu produto junto. O pessoal da Latug lançou um produto, não tem absolutamente nada a ver com o outro. Os dois têm o mesmo detalhe no braço. Como isso aconteceu, eu não faço a menor ideia. Eu queria fazer uma colocação que eu acho que é bem importante. Os dois têm o mesmo separador, sabe? As duas poltronas têm o pé de madeira e o separadorzinho para o braço. Um produto não tem nada a ver com o outro, mas os dois têm o mesmo detalhe. Foram lançados com um mês de diferença. É impossível ter, em um mês, o protótipo já estava feito, o produto já estava aprovado, foto do catálogo estava pronta. Ninguém copiou um do outro. Eu lancei primeiro, eles lançaram depois. Da minha parte, assim, eu acharia super desagradável querer afirmar que por ter lançado um mês antes, né, aí vai um pouco no que tu colocou, né, por eu ter lançado um mês antes, eu querer me apropriar daquela ideia e dizer, não, eu sou o dono dessa verdade, isso fui eu que inventei, eu sou o Mas é grande... que aí a gente está falando de business, né? Uma coisa é, de repente, uma cadeira que não tenha muita valia, mas agora se a gente jogar isso para cifras altas, e você lançou um mês antes, aí que é o problema. Daí a gente tem que começar a trabalhar as garantias, que nem a colega que de colocou. qualquer maneira é o meu business, são as minhas cifras. Mas eu acho que tem Sim, uma questão meu que... Claro, se você, enquanto a gente estiver falando de business, de mercado, sim. Agora, se você prefere trabalhar uma outra linha, e nos dias de hoje, que a gente tem uma geração do ser muito mais forte, que é a do ter, quero dizer, se sobrepondo, que é outra ainda mais forte, aí pode ser que você queira seguir uma linha mais pacífica. Sim. Tudo bem, pode valer cifras sobre cifras, mas eu acho que tudo bem. Mas quando a gente coloca em business, aí a gente tem que trabalhar garantias, que nem a colega estava dizendo aqui. Tem como eu ter data? Né? Assim, ó, se a gente for ler a legislação, existe uma legislação específica para isso. Então, ela diz o seguinte, eu acho que é importante, porque essa fala é exatamente o que tem o valor é o registro. Não, se tu tem o teu caderno, se o outro tem uma palavra, não significa nada diante de uma legislação brasileira. Se você não fizer um registro no INPI de desenho industrial. Não adianta, eu sei. Não, ok, o registro ele vai te garantir judicialmente. Não quer dizer que não vai ter cópia, mas a questão não é essa. A questão é que se você for discutir judicialmente em relação ao pé da cadeira, se for o caso, nenhum e-mail vai resolver antes ou depois da criação se não tiver o registro. Ele é acessível e ele é necessário. Eu conversei com alguns professores de universidade, enfim, né, para
escutar um pouco sobre esse assunto, o Célio Teodorico, que está com uma exposição aqui embaixo, ele falou coisas bem interessantes. Ele dá aula na UDESC, e ele, outro professor da UFSC, que trabalha só com marcas é a categoria mais copiada, infinitamente mais do que patente, do que desenho industrial. Mas ele deu duas coisas que ele falou foi bem interessante. Uma delas, nunca lançar um produto no mercado antes de fazer o registro no território nacional, porque o registro ele é territorial. Se você fizer o registro aqui, não significa que uma fábrica da Itália, que já aconteceu, copie o produto brasileiro. Isso já aconteceu. E a outra história, só que eu achei bem interessante, além desse registro, de lançar sem fazer o registro, ele é professor da UDESC. E aí ele contou uma história muito interessante, que ele disse assim, em relação às referências e tal, né, dessa frequência que eu acho que pasteurizou muitas vezes também a produção do design e nos faz questionar a questão da originalidade, que eu acho que a originalidade ela é um fator bem importante hoje nessa diferenciação. E ele disse assim, que se os alunos dele olharem o Pinterest, estão ferrados na sala de aula. E eu achei isso muito interessante, tipo, ele quase proíbe que eles olhem o Pinterest, porque realmente é pasteurizar, entendeu? Então, eu deixo assim essas questões mais polêmicas e até para escutar a opinião de vocês, porque eu acho que é importante ter a noção, da legislação, né? Não adianta discutir se você não registrou, e é barato, e é uma coisa necessária. Mas né? o problema é que eu acho que não é muito rápido, né? Mas é uma garantia. Mas é assim, é uma garantia. Tem muito produto de timing. Por mas exemplo, a partir se eu tiver um do produto momento que é um timing, é agora, esse produto se eu lançar agora ele vai bombar, em um ano ele morreu, mas eu vou ganhar horrores de dinheiro. Mas a partir até do eu registrar esse produto não, mas de a timing, partir... eu perdi o timing do produto. Gente, eu trouxe mas dados. a partir do momento que você deposita o seu pedido no NPI, você já está garantido. Pode demorar 10 anos, mas a partir do momento que tu fizer o depósito, tu tens essa data. Esse depósito ele é acompanhado por uma série de provas, vocês sabem, desenhos técnicos e tudo, sim, né? Sim. E... Eu tenho uma fábrica que eu desenho, a Sakaro. A Sakaro, ela faz a patente de todos os produtos. Em 2017, a Grendene foi a principal empresa, número 1 em registros no NPI, em desenho industrial. Depois foi o Paulo Bach, que é da Artefato, né? O Paulo Bach, e imobiliário, o segundo a fazer mais registros no Brasil no NPI. E o terceiro foi Jader Almeida, com 90 depósitos, que eles chamam residentes, que é o registro no Brasil, né? Isso dados do ano passado. Então é muito interessante a gente olhar os dados, porque os dados nos falam muita coisa sobre o mercado, entende? É muito interessante, por exemplo, até o acumulado de 2018, foram pedidos 3.353 registros de patentes por 43 países no Brasil. Então, isso é interessante, porque o Brasil é o primeiro a pedir, mas depois é os Estados Unidos. Pedido patente não, é registro de desenho industrial no Brasil. Eu acho interessante olhar para esses dados disponíveis ali no site do NPI, porque ele fala muito do mercado e como é essa movimentação também em relação... É uma garantia, é lógico que isso não garante que a cópia vai existir. Assim, eu não quero ser pessimista, é uma opinião pessoal, mas eu acho que ela existe há muito tempo. Sérgio Rodrigues é um cara, eu acho que é o mais copiado. A esposa dele disse que desde que ele lançou a primeira peça, que foi o Banco Mocho, 2 anos depois, fábrica tinha mais de 10 fábricas italianas na década de 1960 copiando a peça dele. Então é muito interessante a gente ver como parece que não mudou nada, não sei, eu tenho essa impressão, não sei vocês que vocês estão produzindo agora, mas me parece assim, olhando um pouco esses dados mais históricos, que não mudou. Tem o italiano, a Bombo, segundo eu li, é uma das peças mais copiadas do mundo, que é do italiano Stefano, que é um desenho para Magis. O Philip Stark. O Philip Stark talvez seja o designer mais copiado do mundo. A Carter. Coitada da Carter. Eu tô com a pena dela. Eu tô com a pena. Meu, a Carter é copiada horrores. Então, acho que é fábrica chinesa. Mas assim, para ilustrar um pouco, no início do ano, quando eu conversei com o pessoal do Casa Hauck, a gente começou a desenhar essa conversa aqui de hoje, foi lá no início do ano, né, Elizabeth?
a gente tem que ter o foco que tem vários tipos de pirataria que surgiu isso aqui. Primeiro, o designer que copia o designer. A fábrica que copia um desenho de outra fábrica. A loja que tem um produto original na sua loja, mas ela tem uma marcenaria que produz, então ela vende o produto original e entrega uma cópia. Me ajuda? Tem, e muito perto, muito perto. Tem muito, e loja muito boa, tem assim, tem arquiteto que olha o produto original, leva para copiar numa marcenaria. Tem cliente, eu sou arquiteto também, né? Tem cliente que vem com desenho, por exemplo, de uma mesa lá tal. Richard, tu não consegue um marceneiro que produz essa peça? Um pouco mais barato. Um pouco mais barato? Aí cabe a mim, que é o que vem de encontro do que eu acredito. Isso tudo está relacionado a um ponto só. Ética, a tua consciência. Eu vou ser conivente com isso ou não? Né? Eu vou participar disso ou não? Eu não quero participar disso. Né? A gente tem assim, um termo que eles usam nas lojas que dá vontade de sair chutando tudo. Eu não tenho original, mas eu tenho uma réplica. Cara, que réplica? A réplica é assim, se o cara vai produzir uma peça, né? Vou dizer assim, uma Dieringo da Moi. Cara, se o cara vai produzir aquela peça como ela é produzida pela Moi, ela vai custar tanto quanto. Se ele vai produzir a peça inferior àquilo, não é a peça. Aí é aquela coisa, ou eu compro uma Dieringo, ou eu não compro, eu compro outra coisa que tem no mercado. Né? E aí vem aquela coisa, eu vejo o arquiteto postando a sua própria casa com um Dieringo em cima da mesa, Dieringo falsa. E aí vai muito naquela questão, né? Tipo, eu vou na loja, eu aceito como arquiteta para o meu cliente uma réplica, mas eu não aceito que copie o meu projeto. Esse é um X muito importante. Né? Cara, vem da tua ética. Putz, eu não aceito isso. Eu não quero isso. Eu já vi cópia publicada em revista. Mas então como é que você vê a questão do consumidor, Richard? Principalmente hoje em dia que está na moda os influencers digitais. Gente, que tem desses influencers que vão em feira e por estar recebendo, sei lá, 2, 3, 5 mil reais, seja 100 mil reais, vai divulgar a fábrica que copia, tá cheio, eles não sabem nem o que eles estão falando, sabe? Então, assim, o que eu acho que o ponto de largada disso é o que o Richard falou, é ética, é a tua consciência do que você está fazendo. É fazer, por exemplo, assim, eu como trabalho às vezes como especificador, eu fazer o cliente enxergar a diferença de um produto original e de um produto que seja uma réplica, né? Fazer o cara enxergar, putz, cara, mas aqui aquela fábrica lá investiu tanto, estava em Milão, lançou, caramba, isso aqui tu vai estar comprando uma réplica. Né? Tem os passarinhos da Moi aí, que é uma vergonha que ele tem. Assim, quem teve a oportunidade de ver uma peça original da Moi e ver uma réplica, socorro, né? Tem muito de arquiteto, de profissional. Eu trabalho com revista, eu vou dizer para vocês, tem muito arquiteto profissional que não conhecem o artista, que chega numa mostra de arquitetura, lá no Rio Grande do Sul, onde a gente atua, tinha quadro da Adriana, que o profissional nem sabia quem era a Adriana. Botou, imprimiu e estava lá o quadro. Aí tu liga para a Galeria de São Paulo e diz, olha, tem um quadro falsificado aqui. Aí tu vai falar pro profissional, quem é a Adriana? Os profissionais também não estão sabendo se é aquela coisa, educação, assim, a gente como designer, uma das coisas piores que tem a gente chegar numa loja e a loja não saber vender design. Tem produtos fantásticos que, entre aspas, não estão na moda, às vezes, e o vendedor não sabe falar, não sabe explicar, não sabe fazer a pessoa entender. Isso acontece com arte, com música. Se tu não entende, se tu não vai a fundo entender do que está se falando, tu vai falar um monte de besteira. Eu só queria colocar para vocês, existe já uma divisão que a gente tem juridicamente de bem pirata, que é aquele que não está enganando o consumidor, é aquela cópia esdrúxula. O falsificado, ele tem a intenção de confundir o consumidor, a pessoa compra achando que é original.
E tem a réplica, que é o consumidor que compra, acontece muito com bolsa, réplica da Chanel. Então a pessoa sai por aí se enganando que tem uma Chanel para mostrar para os outros. E o quarto lugar que a gente considera também que daí tem esse Inspired, que também é uma cópia, né? E aí eles ainda põem embaixo Inspired, né? Então são formas que a gente categoriza. E na lei está previsto como crime, no artigo 184 do Código Penal, inclusive eu botei, não vou ler tudo, né, mas as qualificadoras. A Lei de Direitos Autorais fala que qualquer atividade realizada com uma obra sem autorização do seu autor se caracteriza como crime de contrafação, que é o termo certo para pirataria. No Código de Defesa do Consumidor também está previsto como crime e também como um crime contra a ordem tributária e econômica. Além também, dependendo do caso, caracterizar como concorrência desleal, também é crime. E esse tempo, ele tem um tempo, vai levar 10 anos, digamos, eu trabalho no artefato, a gente sofre muito com a cópia, né? Então o Paulo Marques está deixando de vender, eu não vou dizer que ele está deixando, porque o nosso público não é o mesmo que compra, até às vezes compra aquela cópia, não, mas é igual o que a gente fala, a gente tem que explicar o porquê que não é igual, né? Tanto a matéria-prima, não é nada igual, então essa é uma dificuldade que a gente tem muito grande. Então a gente tem a Banqueta Jorge, que foi lançada há um ano, a gente vê cópias assim a rodo por aí, mas tem um tempo que a justiça leva para julgar isso? Não, dependendo, tem casos que a gente entra com uma liminar e já pede para que seja retirado do mercado. Então, é uma possibilidade. Se for assim, uma coisa bem evidente, comprovado, né? A gente precisa também que o nosso cliente tenha documentos para comprovar que aquela criação é dele, que ele é o autor, aí que vem, né? Mas se realmente é uma coisa muito evidente, a gente já conseguiu eliminar que fosse tirado do mercado, a gente pede multa por dia se não for retirado, uma multa bem alta e o juiz fixa se eles não retirarem o produto da loja, né? E depois mais indenização por danos morais. Então, geralmente, daí a pessoa que está, a loja, a empresa, ela vem propor. Eu vejo uma situação acontecendo que eu já trabalhei também com arquitetura e design, muito pouco. Mas eu noto assim, do mesmo jeito que eu, como profissional do direito hoje, às vezes a linguagem de vocês eu não acesso, porque tem nomenclaturas, porque tem designers que assinam que eu desconheço. Às vezes eu percebo que nessa conversa, não estou colocando por esse momento, mas por experiências que eu já tive, que também há na outra mão dessa via a falta do conhecimento jurídico, nesse sentido de que, tipo assim, a ética ela vem antes de tudo, né? Mas aí a gente tem a quebra dessa ética, que são brasilidades que não adianta a gente querer muito discutir. Mas em cima dessa falta de ética, eu acredito que em cima dessa falta de ética, o direito já tenha muito estudado, né? E então, assim, existe a questão do direito registral, a questão que já foi colocada aqui, a questão do direito contratual, que já foi colocada aqui, até ali na questão que ela colocou de assim, registra porque é rápido, porque é barato, né? Existe até a possibilidade, que acho que foi como a Frederica até abriu, né? De você não ter registro nenhum, mas por você ter tornado concreto aquilo, você comprovar. E aí uma prática, onde eu queria chegar uma prática que eu acho que todos devemos ter, tanto no direito quanto fora dele, que se busque fazer a fiscalização pessoal, como a colega falou ali, né? Tá lá, tem que ligar, tem que avisar. Se o cara desconhece o dono da obra, cara, o problema é dele, tem um dono e tem lei que protege, garante. A pessoa que está no mercado tem que ter nada que está acontecendo, né? Porque numa massa de arquitetura é inadmissível que um profissional coloque uma réplica, uma cópia, ele tem que saber disso. Exato. Mas se ele não souber... É inadmissível para o profissional, para a curadoria do evento, para tudo isso, deixar passar. Vender para o cliente, porque o cliente não tem dinheiro, ele quer o mais barato, então ele vai lá e ele vai botar. Agora, numa mostra de arquitetura, ele não pode colocar. A partir do momento que você vai botar uma imagem claramente autoral, você não pode comprar essa imagem de qualquer fonte. Por que se aquilo é autoral, vai ter uma fonte correta para você consumir aquilo, né? Vocês comentaram da educação e da ética. Em Florianópolis, a CDL está com uma campanha que quem é de loja deve ter visto, que é o Despiratize, que é bem interessante. E o slogan deles é o preço não vale a vergonha. E está dando bastante repercussão. Então,
claro, eles estão falando o quê? Do CD pirata, da bolsa pirata, do que vende na praia, do produto bruto, né? Aquela coisa assim, é pirata e você está comprando na rua, não devia, devia estar comprando dentro da loja. Mas talvez pro ramo da arquitetura e design, que é uma sugestão que eu não sou necessariamente do meio, mas assim, vale uma campanha e vale os profissionais botarem mais a prova, né? A vergonha, o preço não vale a vergonha e é antiético. E mostrar, que nem ela falou, liga, mostra. Acho que se as pessoas começarem a ficar com vergonha, talvez não resolva, mas pelo menos traga... É uma educação, né? É uma educação. Aconteceu que a Karine, que trabalhava na loja, foi fazer uma viagem com diversos profissionais e o profissional estava atrás dela e a pessoa falou, o seu ambiente era aquele que tinha aquela peça da Artefato? Ele, sim. Assim, na maior cara de pau, gente. Não era uma cópia e bem diferente. Não era aquela cópia perfeita, era um produto bem diferente. Ele, sim, era. E ela ficou sem jeito de dizer, não era. Sabe? Então é muito... A questão da educação é bem importante mesmo. Acho que a educação é primordial nisso. Assim, eu tenho um dado antigo, eu não sei se alguém tem esse dado mais recente, de 2012, não sei se tu tens, mas 40% da população brasileira, enfim, 40% das pessoas no Brasil compram pirata. 40%, isso é muita coisa, sabe? E eu queria só fazer também uma outra... Na verdade, no momento que você entra num camelódromo, o risco de você estar comprando qualquer coisa pirata é absolutamente gigante. Assim, coisas que eu acabei dando uma pesquisada, enfim, para participar, mas que eu achei muito interessante, assim, até aprendi muito. Mas, assim, eu achei interessante, assim, a questão da legislação é muito interessante a gente ler e os dados do INPI, porque, assim, na verdade, existe o que eles chamam que é a lei maior, né, do direito, como chama, da propriedade intelectual. Só que dentro tem várias categorias. E, por exemplo, arquitetura e design não tem nada a ver. O que rege são categorias distintas. O design é o desenho industrial e a arquitetura entra em direito autoral, que aí são 70 anos. É que nem a literatura, é que nem o texto que eu escrevo, tu entendeu? É outra história. O desenho industrial, eu fiquei muito surpresa com esse dado. Gente, são só 10 anos. Já pararam para pensar? 10 anos prorrogável, no máximo 25, é muito pouco tempo. Ou seja, daqui a 25 anos qualquer um pode copiar a tua peça descaradamente que vai estar tudo certo. Aí você entra no ético, né? Não é. Pode. É ético? Não. Então, não, mas pensa se agora não tem ética, imagina quando tiver liberado. Vamos pegar todas as peças da Bauhaus, por isso que todo mundo produz. Tem um Instagram bem legal pro pessoal seguir, não sei se você segue, que é o Twin Peaks. Eu ia falar do Twin Peaks. O Twin Peaks é incrível, vale a pena todo mundo seguir Twin_Peaks, que tem exatamente. Mas sabe o que eu acho engraçado do Twin Peaks? Tem coisas que claramente são cópias, tem coisas que eu não acho que são. Não, também acho que tem coisas que não são, mas tem coisas que são perfeitas, né? Que é a mesma linguagem, assim. Mas falando um pouco dessa questão da lei, daí eu vou dar a minha opinião. A lei é de 1996, é a lei de propriedade industrial, e realmente existe ela precisa ser atualizada, porque o design, ele não é mais só desenho industrial. O conceito de design, ele já passou disso, né? Porque existe toda uma preocupação e a questão do desenho industrial é só aspecto ornamental, né? E eu acredito que o design também já se preocupa um pouco com a parte funcional. Então, a lei de propriedade industrial, ela oferece todas essas formas de proteção. Então, se for uma criação original, porque a gente só consegue proteger o que é original, o que é cópia a gente já não consegue mais proteger, ela deve se encaixar em alguma dessas, e às vezes tu não protege ela inteira, mas tu protege componentes dela, ou utiliza diversos institutos deles para proteger várias partes da tua peça, né? Então é feito um estudo em cima disso, né? Então isso é importante a gente falar, mas eu acredito que a gente precisa fazer um movimento para que essa lei seja atualizada e adequada à realidade, né? Para que realmente atenda as pessoas, né? Principalmente os criadores, os empresários, né? Eu queria comentar, não sei como é que a lei interpreta que é design, né? A gente falou que o design se preocupa um pouco com a questão funcional, na verdade. O design ele é uma prática projetual, né? O design não é desenho. Né? Isso aqui
a estética desse produto não é o design dele é tudo que envolveu chegar nesse desenho, desde a pesquisa do mercado, entender a parte psicológica de compra, como é que as pessoas pensam, como é que as pessoas consomem, como que funciona um produto dentro de uma loja, quantas pessoas pagam por isso, como que vai ser produzido, como que vai ser a qualidade do que vai ser produzido, quanto vai custar, senta bem, não senta bem, atende uma pessoa que tem 2,5 metros de altura, 2,10 metros de altura, uma pessoa que tem 1,55 m, 1,50 m. O designer está constantemente preocupado com absolutamente tudo isso, e a estética é só a conclusão do desenho de uma série de pesquisas, né? Então, eu acho que ainda falta esse entendimento de que design vai além de estética, sabe? Eu acho que o entendimento de design como estética é pecaminoso. Aí, agora a gente tem o coelho na cartola em relação aos prazos, porque, só falando, a patente são 20 anos, o modelo de utilidade, se eu não me engano, são 10, e o desenho industrial 10 é prorrogado por mais 3 prazos, 5 anos, que fecha 25. Mas, por exemplo, assim, ó, tem produtos que são considerados marcas tridimensionais. Por exemplo, a embalagem do Yakult e a embalagem e o produto que é o chocolate Toblerone. A marca é 10 anos, mas você pode ir renovando indefinidamente. Você pode ter aquilo a sua vida inteira e seus herdeiros irem renovando também. Então, dependendo do produto, você pode comprovar que ele é uma marca tridimensional. Né? Então, daí esse produto você tem ele não entra em domínio público, né? E justamente esse caráter do tempo, 20 ou 10 anos, é para que o profissional tenha o lucro, porque muitas vezes aquele produto ele não vai estar na moda sempre, né? Mas é uma forma de ele proteger, mas também compartilhar aquilo com a humanidade, porque não na área de arquitetura, mas na área farmacêutica, né? Que é muito importante. Muitas vezes, se deixar, as empresas vão ficar não iria existir o genérico, por exemplo, porque então são criações que afetam até a saúde das pessoas, então por isso que não dá para estender um prazo tão longo, né? Gabriel, eu tenho um vídeo do Lauro que eu acho que era legal a gente passar, ele mandou um recadinho para Beth e para o Eduardo, para vocês. E o Lauro, ele é de Santa Catarina. Opa! Ele é de Florianópolis e ele é o idealizador da DW São Paulo, que eu digo que é a nossa Milão, porque é um agito incrível. Quem não foi, assim, precisa ir na Design Weekend em São Paulo. Acontece já acho que esse é o 6º ano. E ele também é o idealizador da High Design, né? É que a DW não perde nada para ser. Não, é incrível. Eu acho assim, não perde nada de qualidade de conteúdo para qualquer semana de design que a gente tem que E é bem importante porque é uma feira. Uma feira ela tem um papel que, a meu ver, é educativo, de fomento também, né? Então, justamente eu pedi para ele gravar esse vídeo porque teve toda essa questão com a Abimad, a questão da cópia, e aí ele... Bom, será que tu consegue? Olá, Simone Bossi. Opa. Muito obrigado. Ai, cadê ele? Mas deixa o óculos, Só temos então. Tava funcionando lá no computador. Eu acho que é só a forma de... Vamos ver. o arquivo. Não, é... Olá, Simone. Ficou só o áudio, né? Não, Lá a gente tinha a carinha dele. Olá, Simone Bossi. Muito obrigado pelo gentil convite para falar de um tema tão relevante e sensível ao design brasileiro, que é a questão das cópias, né? Ainda mais acompanhado nesse debate por 2 grandes amigos conterrâneos catarinenses. Eu também sou de Santa Catarina, o Bruno Faust e Richard Gore, parceiros de várias edições dos eventos que organizamos aqui em São Paulo, o DW, São Paulo Design Weekend, da Semana de Design de São Paulo, e da feira High Design Home Office Expo. Em especial o DW, a Design Week aqui de São Paulo, que é irmã do Design Days, é um evento similar, parceiro, né, do Design Days, feito pelo Casa Hall, dos também super parceiros, super amigos que a gente encontra pelo mundo inteiro descobrindo o que há de melhor, a Beth e o Eduardo. Né, obrigado pelo convite. O tema das cópias ele é altamente sensível e importante para o nosso segmento, pois ele é altamente danoso e prejudicial. Não apenas ele é uma apropriação indébita de uma propriedade intelectual, como ele atrapalha sensivelmente toda a cadeia produtiva, no nosso caso design noveleiro, ou seja, em qualquer área criativa. Ele desestimula investimentos, né? Ele retira todo um potencial de inovação que um segmento tem
em troca de uma mera cópia, né? Alguém que faz uma coisa autoral, e cada vez isso mais, os dois representantes que aí estão do design brasileiro, que são pessoas altamente comprometidas não apenas com a questão estética, mas com o desenvolvimento de produto a fundo, materiais, estudo, horas de pesquisa, são milhares de reais de investimento para você desenvolver uma peça. E você ter simplesmente um terceiro que se apropria disso, né? E faz uma cópia, é um prejuízo tremendo, não apenas ao criativo, mas à cadeia produtiva como um todo. Nos nossos eventos a gente tem um cuidado muito grande, né, em que pese não sermos infalíveis, né, é muito difícil você comprovar, né, onde termina uma inspiração e onde começa uma cópia, é um tema super sensível, mas a gente tenta, nos contratos, inclusive dos eventos, se a gente identificar e for comprovado legalmente que existe uma cópia, nós temos o direito nos eventos de fechar os stands, de tirar as peças que ali estão, que realmente haja comprovação de cópias. Muito obrigado pela oportunidade, desejo para vocês um grande evento. Um abraço. Gabriel, pode passar o do Sérgio Matos também, por favor? O problema da cópia é que ela não onera somente o desenhista, né, o designer. Toda uma cadeia que envolve a produção das peças. Então, nós estamos falando aqui de artesão, falando do pequeno produtor, do serralheiro, né, de quem vende a corda. Então, são muitas pessoas envolvidas nesse trabalho. Às vezes, o trabalho que uma grande empresa não quer investir, né, num produto novo, que tem um custo alto, desenvolver um produto novo, né, para a gente também para o estúdio que faz esse trabalho de produção e desenvolvimento, também tem um custo alto, né? Tem um investimento por trás do designer, tem anos de estudo, né? E isso tem que ser respeitado. Copiar é crime, né? E isso é algo sério. Você está trabalhando com produtos que pertencem a alguém, né? E essas pessoas tomam isso como se isso fosse público, domínio público, e na verdade não é. Eu acho que precisa ter muito respeito dentro desse mercado. Antes as cópias eram feitas de produtos que vinham de fora do Brasil. E eu acredito que o design brasileiro tem que se desenvolver muito nesses últimos tempos e está atraindo o olhar da grande indústria, a má indústria, né? Aquela que fazia as cópias dos produtos europeus, agora está fazendo de produtos brasileiros. Isso é ruim, nós estamos competindo no mesmo mercado, então não comprem cópia, não comercializem cópia aos lojistas, né? É uma questão de respeito com o designer, respeito com toda uma cadeia produtiva. Tem umas imagens, essa bolsa, antes da bolsa, balanço IP, essa imagem também é do balanço do Sérgio Matos, esse aqui da direita, e aquele lá uma cópia que foi vista na última BIMAD, acho que é da China, enfim. Pode passar uma imagem, por favor, a bolsa azul. O Alex está fazendo um trabalho muito legal. Então, ele tá indo atrás, fotografando tudo. Na BIMAD, né? Eles fizeram isso, que foi essa polêmica, eu acho que foi bem importante. Inclusive, eles falam algo que eu acho que é interessante, que tem a ver com a educação, tem a ver com formação de público, que é da denúncia, que é de não necessariamente apontar, mas é de falar, de criticar, né? Eu queria... sei lá, eu como designer, toda vez que eu vejo uma cópia, independente se eu já tive contato pessoal com o designer, se é meu amigo ou eu não conheço, eu tiro uma foto e mando pro designer, falo, fulano de tal, essa empresa aqui tá te copiando. Já mandei isso pro Jader, já mandei pro Zanini, já mandei pro Ronald. Uma vez eu entrei numa fábrica que eu desenhava, a fábrica estava produzindo uma poltrona a pedido de um representante que era uma cópia de uma poltrona do Ronald. Eu falei, se vocês produzirem, se vocês lançarem essa poltrona, eu não desenho mais para vocês. E eles não lançaram. Mas eu acho que ainda falta... A galera do design se ajuda, sim, mas tem que... Principalmente a ética de não consumir, por exemplo, loja fomenta muito pirataria. Porque a fábrica só produz porque tem quem compre. A fábrica não vai produzir o que não vai vender. A fábrica não está
produzindo estoque por hobby. Eu gosto de ver uma pilha de cadeira aqui no estoque da fábrica, é uma loucura. Ela está produzindo porque alguém vai comprar, e a loja vai comprar porque alguém consome. E como o Richard falou, tem loja que tem o produto original e na venda a entrega é cópia. E tem muita loja de nome bom. E aí entra, por exemplo, tem uma questão de mercado que existe, que você dá uma exclusividade por região de produto, para não ter aquela guerra de preço, né? Por exemplo, então, sei lá, determinado produto meu ou do Richard, aqui em Balneário você vai encontrar em uma loja só. Eu já vi em alguns lugares do Brasil, por exemplo, assim, no Rio de Janeiro a loja X tinha o produto, mas a loja Y queria o produto. Só que a loja Y não podia ter. Então, o que acontecia? A loja Y lá do Rio de Janeiro era amiga da loja X lá de outro estado do Brasil. Aí a loja Y fazia a venda para a loja X entregar. Eles fazem aqui em Santa Catarina bastante isso, com roubo. E aí, mas é uma política da empresa, né? Antiética, né? Mas assim, aí, no mesmo momento que o camarada faz isso, ele está reclamando do outro. Sim. Agora, como ela falou, essa campanha de Florianópolis é de um órgão do governo chamado CECOP, que é de combate à pirataria. A OAB tem uma comissão de combate à pirataria, o CDL está apoiando. Então, a CIF está apoiando, está todo mundo apoiando. Então, a questão se fizer uma denúncia, às vezes até vai o Ministério Público em cima, faz através do CECOP, pega um evento aí, uma feira que tem um monte de cópia. Então, aí uma pergunta, uma colocação assim como gerar esse debate aqui. Mais sessões como essa, né? Sei lá, aí eu estou me colocando como um cidadão brasileiro descrente quando você precisa da coisa pública. Quando que isso se resolve? Porque igual eu vi esses dias uma sátira falando sobre a legalização do aborto. Legalizou o aborto, a pessoa foi no SUS querer abortar. Tá bom, a gente vai marcar o seu aborto para daqui 1 ano e meio. Entendeu? Essa lógica, quando coisa vai acontecer? Você quer fazer o troço, tem que acontecer rápido. Se não tiver agilidade, as pessoas descrevem não usam. A campanha é o mais rápido, né? As pessoas pararem de comprar. Nós fomos recentemente no treinamento, a comissão primeira a comissão aqui da OAB, nós fomos convidados para ir num treinamento junto da Delegacia da Receita Federal em Joinville. E, para nossa surpresa, é uma coisa que não é divulgada na mídia, né, esse treinamento deles, mas tinha Polícia Federal, Polícia Civil, Receita Federal, inclusive do Exército, que eles são treinados para identificar o produto pirata. E nós participamos desse treinamento, nós conseguimos umas 6 vagas para participar desse treinamento. Então, assim, desde como o produto é embalado, como ele é transportado, como ele é acondicionado, por exemplo, dentro de um container, até mesmo na hora de pegar o produto, eles são preparados para identificar. Só que como é que eles são preparados? Principalmente a Apple, as lojas as confecções, tipo Ralph Lauren, Gucci, eles mandam a original e mandam o descritivo. Essa etiqueta tem que ser assim, essa costura tem que ser assim. O próprio iPhone, eles ensinam como identificar se ele não é original. Então, também vai eu acho que assim, da indústria moveleira identificar algumas coisas, né, para o consumidor saber, o que é o que, né? A gente também precisa desses elementos, talvez a pessoa leiga, ela também precisa desse movimento, entende? E saber como que a gente identifica essa cópia, né? E depois passar para essas autoridades, porque eles realmente fazem um trabalho. É que o nosso país ele é muito grande. Então, principalmente assim, e o que vem, por exemplo, assim, por Porto, Paraguai, não consegue pegar, porque é fronteira. Agora, no caso do que é produzido aqui internamente, eu vejo que é bem mais fácil de combater. Sim. Numa loja, então, se for identificado um produto, denuncia e pode conseguir. Denuncia. Isso eu já acho, assim, eu acho o fim do mundo à meia-noite. Chegar ao ponto de o produto estar na loja. Né? Cara, se a loja vende design, ela tem que conhecer. Se ela conhece, cara, como que vai colocar, né, na cartela de produtos dela um produto que seja qual ali, se é pirata, se é falsificado, se é réplica? Eu não consigo, isso é uma coisa que não entra na minha cabeça.
mas basta umas 3 donas de loja, assim, de boutique de móvel, ser conduzida para a delegacia, sair num diarinho aí, quero ver se... É pela pessoa. Chama o diarinho. A sensação também de que a cópia termina é porque tem um pouco de impunidade nisso, assim. Total. As pessoas não têm medo. Esses tempos um Instagram publicou uma cópia fiel de um produto meu. Fiel, assim, a cópia era fiel, não tão, obviamente não tão bem feito, meio grosseiro, assim. E eu fui falar com o cara, mas claramente ele não estava disposto a tirar o produto do mercado porque ele sabe que é impune. Ele sabe que se eu for proceder... Aí eu ameacei, falei, olha, se você quiser, tudo bem, continua comercializando o produto, a gente vai se incomodar, eu vou me incomodar um bocado, você vai se incomodar um bocado, no final eu sei que eu vou dar risada, você vai chorar. A gente vai se incomodar horrores por anos, talvez. Mas daí, sabe o que... Eu nem olhei mais o Instagram dele para ver se ele está copiando. Porque quando isso vai sair? Ah, vai sair daqui a 10 anos e aí eu vou ganhar o quê? 10 mil reais? Não, mas não é tão demorado. Não é tão demorado. Não, mas por exemplo, a Sakaro tem registro. A Sakaro tem processo que ganhou depois de 5, 8 anos só. Um produto todos registrados no INPI, sem exceção. E demorou anos e anos e anos até conseguir juntar toda a documentação para provar que era cópia. O cara de repente dá uma resbalada no meio do caminho e perdeu o discurso de que ele tinha, de que não era, até conseguir provar, e pá, aqui ó, você vai pagar isso e eles receberem, demorou uma eternidade. Eu sei que eu desenho para eles. Todo o processo no Brasil hoje demora, mas assim, a pessoa, enquanto ela não for demandada, para ela tá bom, ela tá vendendo, ela tá ganhando, ela não tá pagando royalties. A partir do momento que ela começa a responder um processo, ela vai muitas vezes até numa delegacia se explicar, como a gente diz, né? Então, primeiro o constrangimento, segundo ela começa a ter gasto com aquilo, né? Depois ela também começa a ter dor de cabeça, porque ela vai ter que contratar um advogado com especialização em propriedade intelectual. Eu faço mestrado na UFSC nessa área. Não tem muitos, é difícil encontrar alguém que tenha, até porque aqui em Santa Catarina, o primeiro curso que abriu nesse nível de mestrado foi ano passado, senão você tem que contratar alguém lá do Rio de Janeiro. Então, por aí o cara já começa se incomodando. Então, assim, se não fizer nada, eles vão continuar vendendo, porque para eles tá bom. Mas o problema é que, eu não sei, o problema que eu vejo nisso é que quem vai contratar para acusar e falar, ó, alguém tá me copiando, eu preciso de alguém, também vai ter que contratar alguém que também custa caro. Ô Bruno, eu acho que é uma questão de mercado, eu acho que é como você falou, é uma cadeia. E nessa cadeia, cada um tem um papel, entendeu? Assim, então é uma escolha sua também. Tem que ser combatido, óbvio, tem que ser combatido e, enfim, com as ferramentas que a gente tem. Mas o que eu acho que principalmente falta nesse mercado é uma conscientização para as pessoas simplesmente pararem de consumir, entender que é errado, igual hoje em dia você vê com menor frequência gente jogando papel no chão. Mas a conscientização vou jogar papel no chão, opa, não, eu vou pôr de uma educação, de uma campanha. Né? Não, exato. E de processo. Mas demorou a acontecer nessa área, né? Na nossa área demorou. Pra gente, nós temos um grupo de designers no Brasil todo que vai de Zanini até mim, assim, só para ter como referência, e a gente discute algumas situações, né? A gente já fez algumas ações em momentos de feiras, principalmente, né, Bruno? De todos os designers postarem ao mesmo momento alguma coisa sobre a valorização do designer. Assim, com a quantidade de designers que tem, só para ficar claro, o alcance do que a gente combinou de fazer, sem dúvida, o alcance foi de 90% de quem vive nesse meio de lojista e de arquiteto. Porque todo mundo, o Zanini tem 90 mil seguidores, ele postar uma coisa assim, muita gente vê. E a gente vai somando, sei lá, somando o que todo mundo tem, talvez tenha chegado a 300, 400, 500 mil pessoas. Isso, assim, a gente acha que o Brasil é muito grande, mas ao mesmo tempo, nesse meio é muito pequeno. Todo mundo conhece todo mundo sabe da loja que tem lá no Piauí, lá não sei onde, que a gente nem sonha que existe uma loja lá. Lá tem loja de design. E por incrível que pareça, o Nordeste é um dos estados, uma das regiões que mais consomem design no Brasil. Com certeza muito mais do que aqui no Sul, por incrível que pareça. E a gente tem também um perfil no Instagram, que é Design Pirata, é isso? Acho que é. Agora até fugiu aí.
E que a gente também começou com a ideia de fazer campanhas justamente com relação. Que a gente estava até querendo criar um selo para eventualmente em feira, chegar lá, ter uma cadeira, por exemplo, ir lá na Casa Cor. Como eu fui na Casa Cor Santa Catarina, cheguei lá, putz, réplica. Não, aquilo era cópia, realmente, de produto da Solos. E a gente poder chegar lá e colar um selinho lá. Selo de Design pirata. Design pirata. E se essa consciência começar a acontecer, eu acho que esse é o caminho, né? O profissional entender o que é o design. O designer, que não é só o desenho por si só, é uma ferramenta para a gente demonstrar uma situação. A gente sempre fala assim, ó, a mesma coisa a gente levar para uma fábrica, a gente não pode levar o abacaxi para a fábrica, a gente tem que levar o suco do abacaxi. Porque é muito fácil. Ou ajudar a descascar, espremer, enfim. Porque é muito fácil, às vezes, tu fazer uma imagem que fica bacana, um 3D, enfim. Mas entre esse 3D ser bonito e ele realmente funcionar, assim, levando em considerações várias coisas, né? De custo, de produção, de aceitação do público, tem um caminho enorme nisso. Esse processo, que não é simplesmente o desenho de um produto, né? E se o profissional tiver a consciência disso, eu falo porque eu entrei no meio de produção de produto em 2016, né? Até 2015 eu era só especificador. 2015 que eu comecei a entender um pouco do mercado. Eu também tive que aprender muito sobre isso. Então, por isso que eu falo e sou presença viva sobre isso. A gente tem que entender para a gente poder explicar para o nosso cliente, para o lojista entender. Por isso que o lojista que vende design é uma das principais para mim. Um fator principal, essencial, um personagem para isso acontecer. Na cadeia eu acho que é. Em alguns mercados, o acesso facilitado ao produto faz com que a pirataria diminua. Tipo, Spotify faz os CDs cada vez serem menos vendidos, ou Netflix, os DVDs, hoje em dia tem muito pouco DVD, bem menos do que antigamente. Por exemplo, no Brasil a gente tem a Talkstock, que tem vários produtos de design a preço bem acessível, mas ainda são limitados, uns 60, 80 cadeiras, por exemplo. Vocês acham que se tivessem mais lojas ou mais produtos, teria algum impacto nas cópias? Ou vocês acham que não tem nada a ver que o pessoal quer mesmo copiar? Eu acredito que tem um mito muito grande que o design, o produto assinado por um designer é caro. Na verdade, o desenho está em tudo, né? A gente tem uma amiga nossa, a Renata, que ela... Um dos principais fatores que é desenhar embalagem, enfim, isso precisa. A escova de dente tem desenho, a embalagem da escova de dente, inclusive a Renata desenha, Renata Moura. Tudo tem desenho, o tênis que tu está vestindo, então assim, ó, esse entendimento é que vai fazer isso acontecer. Então o design acessível existe. Alguém um dia desenhou um clips, para mim que é uma das formas mais fantásticas de design. É coisa simples que todo mundo usa o tempo todo, né? Se teve cópia, enfim, com certeza teve, mas alguém algum dia pensou naquilo ali. É o grampo de roupa, aquele grampo de roupa de madeira que vai e volta, eles lançam de plástico, isso e aquilo, e voltam de madeira, né? Então tem... E esse acesso... eu não vejo assim como é fora porque é caro. É caro produtos que, não sei quem acompanhou ontem o Ronald falando dos produtos dele de série limitada. Aquilo é caro porque é caro, né? Ele teve uma exposição em Milão, tu lembra quanto é que custava aquela poltrona de pedra que ele fez lá? Mas era uma coisa... 25 mil euros. A produção era uma peça única, mas aquilo era... A produção dela era praticamente esse valor. A produção, então assim, aquilo era caro porque é caro para fazer aquilo, né? Não existe assim, não é caro porque alguém está ganhando muito dinheiro naquilo. E sempre vai ter o público que ele é do consumo de luxo, e ele quer uma coisa exclusiva e ele está disposto a pagar mais caro. O problema é quando as coisas geram status social, né?
E você quer ter uma coisa que você não tem acesso, mas você quer ter aquele status social e você vê as grifes principalmente sofrem, né? Cópia de bolsa, se bem que... Eu entrevistei o Maurício Arruda uns anos atrás e ele falou algo muito interessante dentro da linha, Eduardo, que tu colocou do Spotify, Netflix. Ele disse que o caminho do design era esse. E ele é um arquiteto, do decor, enfim, eu acho que todo mundo conhece ele. Que é a questão do copyleft, do arquivo aberto, enfim, é um dos caminhos, eu diria, não é o único, né, do design. A gente tem alguns exemplos. Os Tropicalistas, eles têm uma estampa premiada, Jungle, que está com um arquivo aberto, é uma estampa linda, eles são premiados, inclusive na Bienal de Design de Superfície no Brasil, e é um arquivo aberto na internet, quer dizer, você pode comprar, baixar o arquivo, a Lu tem essa estampa na casa dela, o pessoal Crush, que eu acho que é de Criciúma, eles também têm um produto que é aberto, eles estavam na High Design o ano passado. Enfim, é uma questão aí também, eu acho, dentro desse universo vasto. Outra coisa que eu queria citar é essa bolsa. É muito curiosa essa história, porque também dessa linha do popular, esse caso, eu não lembro se foi 2015, a IKEA tem uma bolsa, que é essa aí, que custa ali 90 centavos de euros, é isso? E é uma bolsa de plástico, enfim, né? Super comum na IKEA. A Balenciaga fez uma igual, a gente tem ali igual em couro, quase 3.000 euros. E aí a questão foi polêmica, porque esse estilista é um cara provocador, então ele quer provocar ou ele está fazendo uma cópia, enfim, ele já tem assim a história dele como estilista de provocação. Mas a IKEA tirou proveito disso aí, entendeu? E acabou valorizando a sua própria peça. Mas foi um dos únicos casos, ou não sei se o primeiro caso, que foi o inverso, onde normalmente a cópia é para baratear o produto, e aqui foi o contrário. Era um produto muito barato que foi copiado e tem um preço muito mais alto. O que eu me pergunto sobre esse tipo de coisa, algumas coisas parece que eu estou jogando contra, né? Mas eu acho que é importante para a gente um exemplo, parar e pensar. Para polemizar, né? Se a gente, todo mundo for na mesma linha de raciocínio, a gente cria uma linha que, enfim, não nos faz refletir e pensar em todas as possibilidades. É por isso que eu estou botando alguns contras do que eu vivo na indústria, de, deixa quieto, eu não vou processar, vai demorar, enfim, os caras têm as experiências deles, né? Por isso que eu estou colocando isso, porque, enfim, eu trabalhei 7 anos numa indústria, agora estou 5 anos no meu escritório, são 12 anos vivendo dentro de fábrica. Uma coisa como essa que eu me pergunto é, até onde a IKEA pode afirmar que uma bolsa azul é a propriedade intelectual dela, sendo que é um sacolão. É um sacolão, você compra esse sacolão em qualquer lugar. Essa marca, eles também fizeram, e eram caríssimas, eu cheguei, sempre que eu estava viajando, eu vi na vitrine, achei horrível, parece aquelas bolsas que antigamente iam para o Paraguai, assim, meio de nylon, cheia colorida, né? Se procurar. Parece aquele sacolão do Paraguai de novo, exatamente. Então também, realmente, assim, que é só consegue... Pô, mas azul? Ela é igual. Isso foi matéria em várias mídias. Vamos fazer amarelo, então, Balenciaga. Foi uma provocação, porque aquela bolsa daqui assim, é o que tem de mais barato na face do planeta. A gente já tá comprando mobília barata na loja barata. A Balenciaga é uma marca bem rebelde, uma grife então, bem assim, rebelde. Foi pra dizer assim, agora, tudo da Balenciaga que a gente faz vocês comprarem a mesma coisa por 5.000 euros? É um deboche com o mercado, inclusive, eu acho. Mas eu trouxe essa questão porque eu acho que é um campo muito complexo, sabe, é um campo vasto. Então, assim, eu acho que não existe uma linha única de raciocínio. Sim. Eu até tenho outros vídeos, inclusive de uma muito interessante, não sei se vai dar tempo de passar, porque eu acho que a gente está bem em cima da hora, mas no campo da arte, por exemplo. É uma artista que gravou um vídeo, cujo doutorado dela é exatamente sobre a cópia em arte visual, tu entendeu? É incrível. Vamos passar 1 minutinho e meio. É interessante porque ela faz essa discussão. Então, Bruno, realmente é uma coisa bem ampla, que tem muitas abordagens, entendeu? Assim, eu tô falando muito. Mas a questão é da originalidade ética, né? Eu não quero, em hipótese alguma, parecer que eu tô jogando a favor da cópia. Eu tenho ódio de cópia. E assim, o meu
lema, e eu sempre tive isso desde quando eu era moleque, quando eu ia comprar uma coisa que eu gostava, eu pensava assim, se isso não cabe no meu bolso, não chegou a hora de eu ter. Então eu não vou ter. Se eu quero um tênis que custa R$2.000 e eu não posso pagar R$2.000, eu não vou pagar 150 no falso. Um dia eu vou comprar o de R$2.000. Até uma motivação. Sei lá, o que é a cópia? Você, em roupa principalmente, você querer parecer alguém que você não é. Vai comprar vestir Lacoste pirata, vai andar com uma bolsa da Gucci pirata. Pra quê? Pra mostrar pros outros olharem pra você e falar, ai, que legal. Contemporânea. Você sabe que tudo que você tá usando é falso. Aí sai do carrinho, né? É muito O Marc Jacobs, pior, quando foi... O Marc Jacobs assumiu a Louis Vuitton e se tornou a marca mais copiada do mundo de moda, né? E as bolsas dele eram muito copiadas e uma vez perguntaram pra ele assim, o que você acha das bolsas falsificadas? Ele falou, não me interessam as bolsas, e sim as mulheres que estão usando. Mas é verdade. Assim, ó, pessoal, Não, então, eu só queria comentar assim, vamos passar o vídeo, eu não sei se alguém tem mais uma pergunta, eu tô liberada, só tô querendo falar pro pessoal, são 9 horas, vocês aqui estão comandando o show aí, tá? Mas só pra... Olá, eu sou Lucila Vilela. A minha tese de doutorado foi sobre o tema A Originalidade da Cópia, no qual defendi no programa de pós-graduação em Artes Visuais da Universidade do Estado de Santa Catarina, pesquisa na qual analisei os procedimentos artísticos que problematizam a noção de cópia e apropriação após o avanço da tecnologia digital no início do século XXI. Um tema que toca em questões de autoria, tecnologia e mercado de arte. Existem muitas sutilezas envolvidas nesse assunto, que implicam na discussão dos direitos autorais e dos direitos morais. O que se considera plágio, falsificação, pirataria, cópia ou apropriação depende de cada caso. O mito da originalidade já não cabe mais na era digital, onde os procedimentos de apropriação, remix, são considerados corriqueiros e a manipulação de imagens está ao alcance de qualquer pessoa. Nossa relação com a imagem mudou e, em consequência, o entendimento dos procedimentos de criação também. Na arte, quando se trata de objetos e assinaturas, existem situações de artistas que questionam conceitualmente a noção de original e cópia. O que pode, o que não pode e por quê? Tudo isso é um tema vasto que dá pano para manga. Como uma artista, claro, né? Ela ficou paradinha ali, ela também foi disruptiva na hora de gravação. Assim, né? Tem que ter alguém falando. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma colocação? Eu queria saber se você falou de uma cópia, se vocês já foram copiados, assim, descaradamente, e você contou uma história de que você... Eu estou tomando remédio para depressão que eu nunca fui copiado. Porque tem isso, né? Se você passa a ser copiado, há um sinal, né? Tem um jogo aí. Eu já tive vários produtos copiados fielmente. Dá pra ver que o cara que decidiu copiar, ele comprou o produto e fez uma engenharia reversa do produto, para copiar tal qual era o produto. E já tive várias homenagens, assim, um produto que claramente eu percebi que a pessoa se inspirou no meu desenho. Mas aí, sabe, por que quer se inspirar no meu desenho? Se eu estou sendo referência pro cara, quer saber? Segue seu caminho. Se você ficar nesse caminho, provavelmente seu caminho vai ser curto, porque você não vai criar originalidade, você não vai criar linguagem. E para o cara que copia fielmente, quando eu trabalhava em fábrica, falavam que existem 2 tipos de fábrica de móveis. As que já pegaram fogo e as que ainda vão pegar. Eu desejo que o cara que copia fielmente seja a fábrica que ainda vai pegar. Não, eu com um produto que eu lancei em Milão esse ano, enquanto eu estava lá, um amigo meu, designer também, me mandou uma foto de uma mesa que era idêntica ao que eu estava lançando, e era um produto da Google.
Então, assim, eu resolvi nem fazer nada, deixa quieto. Não vou me meter com Falando em Milão, eu desenhei há um tempo atrás, mas foi uma bobagem, assim, tipo, eu desenhei um banquinho, que ele é como se fosse um cogumelozinho, inspirado no joguinho do Super Mario, e o nome é Up, porque o cogumelo no jogo do Mario, a vidinha é o cogumelo, e é Up, aparece um Up, escrito One Up, escrito na tela, e eu dei o nome do banquinho de One Up. E bem despretensioso, desenhei o banquinho, mostrei para a fábrica gostou, o banquinho foi para a feira em Milão. O que teve de chinês tirando foto daquele banco, mas sério, muito assim, tipo, todos os chineses que passavam na frente tiravam... Não foi o primeiro ano que estava, né? Eles viravam de ponta cabeça, tiravam de tudo que é jeito. Acho que vai ser o meu produto mais... vai ser o meu best-seller aquele produto. Se eu ganhasse royalty daquilo, eu acho que eu dava para comprar uma cobertura perto do Central Park. Mas esse é um produto que vale a pena te proteger, porque a gente recomenda proteger peças icônicas. Né? Não, o problema vai ser o processar chinês. Mas aí daí aquilo lá surge cópia igual formigueiro. Eu ia inclusive te perguntar se você não recebeu um feedback por supostamente estar copiando. O quê? O jogo do Mario, o nome do Não teve nenhuma. Então, Você copiou. Recebeu um processo da Nintendo. Gente, eu acho que era isso, né? Será? Vamos tirar uma foto de todos os participantes. Tem o... Ali, né? Ali fora. Obrigada. Eu pensei assim, meu, isso vai muito encerrar. Obrigado.